O eixo sino-russo, China-Rússia, está cada vez mais forte. Inclusive anunciaram semana passada uma aliança sem limites, uma aliança sem precedentes que une militarmente, economicamente, culturalmente os dois países. Mas essa aliança entre um poderio militar muito importante que é a Rússia e um poderio econômico e cultural cada vez mais importante que são os chineses, hard power e soft power, vem ganhando contornos agora internacionais e roubando a cena do mundo ocidental. Pois é. Por exemplo, a nova Rota da Seda, os exercícios militares que a Rússia faz com o Irã e com a China na região do Ártico, por exemplo, na região do Báltico, e agora anunciando mais parcerias na América do Sul. Argentina e Equador, governante de esquerda que é a Argentina e de direita que é o Guillermo Lasso no Equador, fazem uma aliança bastante importante com a China e, consequentemente, também com a Rússia. Será que o mundo ocidental está perdendo importância? A ausência de um líder talvez forte, como talvez a Angela Merkel, né? Ou seja, líderes ocidentais, vem demonstrando uma certa fraqueza frente ao crescimento do mundo oriental? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esse assunto, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Curso completinho de Geografia, Geopolítica, Atualidades. Para você interessado, vestibulando, concurseiro, link na descrição, baratinho, vocês não vão se arrepender. Contato comigo ali, ó, pelo WhatsApp e tal, baratinho, tá bom? Então bora lá pro vídeo, galera. É o seguinte, ó. Como eu falei para vocês, a China, ela vem crescendo muito nesse sentido de investimentos culturais e tal. Inclusive, a própria Rota da Seda, o Road and Belt, né, o chinês aí, o Road and Belt, para vocês terem uma noção do investimento que os caras fazem, desde 2013, os gastos em infraestrutura, logística, cinturões industriais em outros países já está na casa de investimento de praticamente 70 trilhões de dólares. Investimentos, por exemplo, no Sudeste Asiático, investimentos muito fortes na África, a própria adesão, por exemplo, da África do Sul aos BRICS foi um pedido da China. A China que tem muito interesse nos minérios sul-africanos, no petróleo que existe em grande parte dos continentes dos países africanos também, por exemplo. Então a parceria com o Sudeste Asiático é cada vez maior, com a África é cada vez maior, com a própria Europa existem parcerias com a Itália, com a Alemanha, com a França, investimentos chineses. E agora, mais dois países aqui nossos, latino-americanos, sul-americanos, se aproximaram da China. O Alberto Fernandes, recentemente, na verdade ainda está, né, em viagem à Ásia e passou pela Rússia primeiro, falando com o Putin. Na parceria com o Putin, ele fez questão de criticar bastante a postura dos Estados Unidos e do FMI, falando que os Estados Unidos e o FMI, uma instituição muito mais ocidentalizada, é o grande culpado, um dos grandes culpados pelo caos econômico que a Argentina vive hoje, por conta de empréstimos que são abusivos, taxas de juros que não são renegociadas, as medidas de austeridade, de corte, né, de ajuste fiscal, que o FMI obriga a Argentina a tomar, impede a retomada do crescimento econômico, segundo, claro, o pensamento do Alberto Fernandes, tá? Então criticou a postura dos Estados Unidos e do FMI e falou que é a hora de se aproximar mais do eixo China e Rússia. E a Argentina não é qualquer um na América do Sul. A Argentina, é um país muito importante, muito significativo, população crescente, tem sim um parque industrial um pouco deteriorado, mas tem um parque industrial até que importante, tá? E pediu, por favor, para o Putin, para ver se ele podia fazer meio campo, para que a Argentina fizesse parte dos BRICS. E aí a gente ficaria agora com os BRICSA, ou BRICS, não sei exatamente, né? Mas seria Brasil, Rússia, Índia, China, South Africa, África do Sul e a Argentina, percebe? E saindo da Rússia, partiu ali para dar uma conversinha com Xi Jinping. Inclusive, tendo uma conversa com Xi Jinping, falou que se o Xi Jinping fosse argentino, ele claramente seria peronista, que é mais ou menos a mesma corrente de pensamento hoje da Cristina Kirchner e do Alberto Fernandes. Nesse intercâmbio que a Argentina fez com a China, ficou muito marcado uma coisa bem importante, que foi a adesão da Argentina ao Road and Belt, ao cinturão, à nova Rota da Seda, né? Qual que é a ideia? A China prometeu, primeiro, fazer questão, galera, de participar da renegociação da dívida da Argentina com o FMI, talvez pagar a dívida e aí você troca a dívida por uma dívida chinesa, tá? Isso é bem importante, porque cria uma situação de dependência de mais um país, não frente ao FMI agora, mas sim frente aos chineses. Mais uma vez, né, a China ganhando espaço economicamente falando, e prometeu fazer cerca de 23 bilhões de dólares no futuro próximo em investimentos na Argentina,
em infraestrutura, em, por exemplo, parque industrial. Xiaomi, a marca de celular chinesa, vai agora fazer parte da sua produção na Argentina. Prometeu, por exemplo, abrir mais uma usina nuclear na Argentina, investimento chinês. Prometeu, dentro desses 23 aí, aumentar, por exemplo, corredores de exportação através de ferrovias, rodovias, até mesmo os portos de importação de soja. E ali fica muito cuidado porque, recentemente, por conta dessa cisão que existe entre Bolsonaro e Alberto Fernandes, dos dois lados, tá? Os dois lados, um mais de esquerda, outro mais de direita, não estão se dando muito bem, digamos assim, fez com que a Argentina tivesse não mais o Brasil como seu principal parceiro econômico. Hoje o principal parceiro econômico dos argentinos é a China, percebe? O Brasil foi ultrapassado pelos argentinos. Então, a Argentina agora, exportando mais soja para os chineses, significa que a China vai comprar menos do Brasil. Convenhamos, a Argentina é uma concorrente à soja brasileira. Então essa aproximação é importante para a China para aumentar a sua influência econômica aqui na América do Sul e é importante também para a Argentina porque precisa superar um pouco dessa dependência que eles têm do dólar, dessa dependência que eles têm, por exemplo, do mercado americano. Isso, claro, é ruim para o Brasil, porque abre mais uma concorrência. Lembrando que o Brasil, na verdade aqui na América do Sul, tá? Brasil, Paraguai e Colômbia, a Colômbia, que é o grande parceiro dos Estados Unidos na América do Sul, e o Brasil, que recentemente se aproximou um pouco mais do governo Trump, não fazem parte oficialmente do Round Belt, desse novo cinturão, dessa nova Rota da Seda. Mas, claramente, o Brasil, até pela importância política, econômica, populacional que tem, é o país que mais recebe investimentos chineses. Mas se a gente entrasse para a nova Rota da Seda, desagradaríamos os Estados Unidos, porque dentro da nova Rota da Seda está a infraestrutura também de comunicação, 5G, tudo tal. Então desagradaria os Estados Unidos, mas seria importante para receber investimentos. Então a China, investindo cada vez mais na Argentina, e lembrando, pessoal, que a Rota da Seda, para vocês terem uma noção, ela já conta com mais de 140 países fazem parte, tá? 140 países. E também fez uma promessa, o Guillermo Lasso. O Guillermo Lasso, galera, é um banqueiro, ex-banqueiro, para falar a verdade, né, que agora ele é presidente, dos mais famosos do Equador. É um cara que se diz extremamente liberal. É como se fosse um, sei lá, João Amoedo do Equador, vai fazer uma espécie de comparação. Então não é porque ele é esquerdista, né, que nem o Alberto Fernandes. Também prometeu se aproximar mais da China. O Equador, por exemplo, prometeu fazer mais negociações vendendo camarão, que é uma grande especialidade do Equador, petróleo e banana, produções bem importantes do Equador, exportando mais para a China, e em troca a China também investiria em infraestrutura e também renegociaria a dívida com o Equador. O Equador recentemente se aproximou bastante da China e o Equador, para aumentar um pouco mais a dependência e ganhar um pouco mais de poder de investimento, quer renegociar os juros, quer renegociar as formas de pagamento. A China, se autorizar a fazer esse intercâmbio com o Equador, se aproxima ainda mais de um membro da América do Sul, percebe? Então, muito pessoalmente, esse acordo vai sair e é mais um país sul-americano que está se aproximando do eixo China e Rússia. Por que isso é muito importante, né? Porque a gente está no meio de um jogo geopolítico internacional. Para vocês terem uma noção, na declaração que foi feita entre China e Argentina, olha como a coisa não fica só na questão econômica, parte também para a questão política. A China fez uma declaração bastante forte, falando que aprova que as Malvinas são dos argentinos, lembrando que as Ilhas Malvinas, ou as Falklands, são disputadas historicamente entre o Reino Unido e a Inglaterra, o Reino Unido e a Argentina. Inclusive já teve até a Guerra das Malvinas, ou a Guerra das Falklands, né? E o Reino Unido continua dominando aquelas ilhas. E em troca, a Argentina apoiou, por exemplo, a causa de uma China só, que é mais ou menos a ideia que Taiwan não é um país independente, que Taiwan não é a verdadeira China, como Taiwan diz. E que Taiwan, na verdade, é uma ilha rebelde, mas que pertence ao território dos chineses. Eles se acham capitalistas, se acham independentes, mas na verdade pertence aos chineses. Ou seja, essa aproximação econômica e essa aproximação cultural e militar com a América do Sul, lembrando que Cuba, Venezuela já tem uma certa parceria também com a Venezuela, com a China e com a Rússia, mostra que o mundo ocidental está perdendo a sua capacidade de influência. Cara, convenhamos, os Estados Unidos ainda é a maior potência geopolítica internacional. Ainda é a moeda mundial. Inclusive, tá, na negociação entre Argentina e China, a promessa de um intercâmbio entre os dois países não ocorrer mais em dólar, e sim talvez em yuan, na moeda chinesa. Ou seja, o dólar ainda mais perdendo importância.
Mas, né, os Estados Unidos ainda tem a moeda mundial, que é o dólar, ainda é o maior PIB do mundo, maior PIB per capita em relação às grandes potências, muito maior que a China, por exemplo. Culturalmente, galera, suas marcas são as mais importantes. Militarmente, os caras são muito mais poderosos que os russos e que os chineses, mas aparentemente muito mais desmobilizados. Paul Biden, galera, teve uma saída muito atrapalhada do Afeganistão. Isso mostra uma certa fragilidade. Os Estados Unidos vêm convivendo fortemente com a questão da inflação. A gente tem outros países do leste europeu e até mesmo da Ásia que vêm dependendo cada vez menos do dólar. Vem trocando por euro, vem trocando, por exemplo, o yuan, que é a moeda chinesa, para depender menos economicamente dos Estados Unidos. Então, claro que não é uma coisa a curto prazo, mas há uma visão de mundo que coloca nessa disputa entre sociedades do mundo ocidental e do mundo oriental, em que o mundo oriental está muito melhor articulado. Que não estou elogiando, tá? Mas que o Xi Jinping e o Putin são líderes muito mais fortes, muito mais engajados, muito mais estratégicos do que, por exemplo, Olaf Scholz na Alemanha, do que o Macron na França, do que se a gente pegar o próprio Biden nos Estados Unidos. E que esses líderes fracos do mundo ocidental estão abrindo espaço para investimentos chineses, para parcerias militares russas, e isso pode ser o início da decadência do mundo ocidental como instituição mais forte e a ascensão da China e da Rússia como novo eixo geopolítico, talvez até superior geopoliticamente falando, a esse eixo ocidental. Essa parceria do Road and Belt, por exemplo, é uma amostra. Se o Brasil de fato aderir, cara, é mais um país bem importante que está fazendo uma parceria muito significativa com os chineses. E convenhamos que é grana, hein? Os caras têm grana para fazer investimento e o Brasil precisa de investimento em infraestrutura. O que você pensa? Você acha que o Brasil deveria se aliar mais a esse mundo oriental, que está tendo uma capacidade de investimento maior que o mundo ocidental, mas a gente sabe, né, que o modelo de sociedade deles é muito diferente da nossa democracia ocidental? E aí, acha que vale a pena então se aliar aos russos e aos chineses? O Bolsonaro vai fazer uma visitinha ali ao Putin, mas também falou que não é que o Putin é conservador, mas também que não está se aliando tanto. Se o Biden quiser também, chama para conversar. Eu, inclusive, elogiei essa atitude. Acho que é interessante. Tem que conversar com todo mundo, tá? Dane-se. Quem quiser investir, colocar dinheiro, ótimo. Eles que briguem. E o Brasil que se dê bem com essa briga. Se aproveite dessa briga. Você acha que vale a pena se aproximar dos chineses e dos russos? Acha que há o perigo mesmo de uma mudança desse eixo de poder que sempre foi concentrado no mundo ocidental? Sempre assim, mais recentemente, né? Ou na Europa, ou nos Estados Unidos. Passar por uma aliança sino-russa? Deixa aí nos comentários, quero saber o que vocês pensam sobre o assunto, a sua opinião, se é perigoso e se de fato isso está acontecendo. E é isso aí, galera. Se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e